Olá, Aurélio. É com muito prazer que eu falo de uma das minhas paixões literárias e que tem tomado meu tempo, o tempo livre, na verdade. Então, eu tenho me devotado a estudar e a traduzir um poeta chamado Osip Emilievich Mandelstam. Ele nasceu em 1891 na Varsóvia, em uma família de comerciantes judeus da primeira guilda, ou seja, eles arrecadavam muito, o suficiente para poder ter livre passe pela Europa. Tanto é que depois essa família vai se mudar para a Rússia. E Mandelstam chega com a família quando ele está com mais ou menos 7 anos de idade, na cidade de São Petersburgo. E há coisas bastante interessantes em relação a isso, porque a família judaica prepara o primogênito para tomar conta dos negócios da família. Eles negociavam com peles, eles tinham, como é que eu posso dizer assim, trabalhavam com curtume, as peles curtidas, eles faziam negociações a partir desse material. E quando estava se aproximando a idade em que ao filho mais velho é delegada as responsabilidades para seguir adiante com o negócio familiar, ele só estava interessado em poesia. E há uma semana antes da Revolução. Isso digamos assim, 1907, quando ele estava mais ou menos com 15, 16 anos. A mãe dele, que era uma pessoa, inclusive, musicista, e de quem Mandelstam também herdou o gosto pela música, a paixão pela música, tanto é que quando ele escrevia, Aurélio, ele primeiro meio que formulava uma melodia, ele ficava como andando pela casa, e ele ficava fazendo uma espécie de partitura sonora, musical, para depois encaixar os versos. Ele não escrevia os poemas. Depois ele vai se casar com uma pessoa muito importante na vida dele, que é a Nadezhda Yakovlevna, e ela vai copiar os poemas dele, copiar a obra dele. E o que é bonito em tudo isso? A obra de Mandelstam é criada pela memória, ele cria os poemas na memória, ela escreve. Quando ele foi enviado a um campo de trabalho forçado, que era designado para as pessoas consideradas inimigas do povo, as pessoas que eram consideradas contra o regime soviético, quando ele morreu lá, ela, para salvaguardar toda a obra do marido, ela decorou os poemas, e inclusive é assunto, tema de um romance publicado recentemente no Brasil, da Naomi Jafé, se não estiver enganado, o nome dela é mais ou menos esse. Ele escreveu um romance chamado O que Ela Sussurra. É justamente o processo de salvamento pela memória feito por ela da obra do marido. Eu não terminei. Então, quando ele estava para se preparar na idade para assumir o comando, ou pelo menos se iniciar no trabalho, a mãe dele levou ele para uma redação no jornal, o jornal Apollon, uma revista literária. Procurou o editor e falou o seguinte: somos pessoas simples. O que o senhor disser em relação ao meu filho vai definir o destino dele. Ele vai ler alguns poemas para o senhor. Se os poemas forem bons, nós vamos deixar que ele se dedique à literatura. Se os poemas dele não tiverem qualidade, ele vai ser obrigado a trabalhar no que é necessário para a nossa família. O editor, depois, vai relembrar que não viu nada de especial nos poemas em si, mas no olhar daquele rapaz, na forma como ele leu os poemas, ele percebeu que a literatura para aquele moço era como se fosse o ar para ele respirar. Então ele disse: o seu filho é um bom poeta. E isso, de certa forma, foi decisivo, e foi nesse jornal que ele vai publicar um dos primeiros poemas dele, um poema lindo, que ele fala: um corpo me foi dado, e o que é que eu vou fazer com ele? Ele começa a falar da beleza que é ter um corpo, sabe? Esse poema eu traduzi também. Nós temos alguns livros dele, quer dizer, temos um livro dele publicado no Brasil. Como é que está essa tradução para o português
para Portugal, para o Brasil. Como é que está essa divulgação? Qual é a repercussão que isso tem no Brasil, em Portugal? Você acompanha isso? Como é que é o histórico do conhecimento que os portugueses brasileiros têm, o mundo lusófono, né, tem sobre o Mandelstam? Mandelstam, talvez a primeira notícia que tem sobre ele é dada por Boris Schneiderman, num artigo que ele vai escrever em 1958 no suplemento do Estado de São Paulo. Ele vai resenhar uma antologia feita pelo regime soviético em comemoração aos 40 anos da Revolução, e ele já reclama a ausência de Osip Mandelstam naquela antologia. É importante lembrar que Mandelstam foi acusado de atividades antissoviéticas. Ele foi preso 2 vezes, em 1934 e depois em 1938. Ele foi salvo pelo Bukharin, que era uma pessoa muito próxima a ele e que intercedeu para que não houvesse uma sentença capital, porque o poema que ele fez, chamado de Epigrama de Stalin, é um poema realmente muito violento, muito forte, em que ele expressa basicamente sua, digamos assim, sua fúria, mais do que contra o regime, contra a figura de Stalin, né? Em 1938, ele é novamente preso. Ele não aguenta muito tempo, porque ele é enviado para o campo de trabalho forçado, campo de concentração, em Kolyma, que é onde, meses depois, ele vem a óbito com a idade de 47 anos, apesar de, nas fotografias, ele parecia uma pessoa muito mais velha. O conhecimento, então, na literatura brasileira, na antologia, a antologia da Nova Poesia Russa, feita, publicada, traduzida pelos irmãos Campos e por Boris Schneiderman, em 1968, há, ao que me parece, 5 poemas de Osip Mandelstam, entre os quais o Epigrama de Stalin, que foi traduzido pelo Augusto de Campos. Eu acredito que em Portugal foi traduzido pelo casal Felipe Guerra e Nina Guerra, um livro específico com poemas de Osip Mandelstam. No Brasil ainda não tivemos, eu espero que eu consiga fazer isso, um livro que reúna todo o trabalho, que seja dedicado à obra, com traduções de poesias do Osip Mandelstam, não uma parte específica dele dentro de uma antologia. O Felipe e a Nina Guerra, que é um casal, a Nina é russa, o Felipe é português, eles traduziram Guarda Minha Fala para Sempre, que é um título de um verso muito bonito, de um poema muito bonito do Osip Mandelstam. Foi traduzido e foi publicado pela Relógio d'Água, se eu não estiver enganado. Eu não tenho essa edição, por enquanto, porque eu mantive contato com o tradutor português, lhe escrevi e iniciamos um bom diálogo, e ele me prometeu enviar esse volume. Ele publicou 2 livros sobre Mandelstam, 2 coletâneas de poemas, e, nesse caso, Portugal está muito mais servido da obra de Mandelstam do que propriamente o Brasil, em que ele foi publicado em 2 ocasiões, na antologia da Nova Poesia Russa, a que eu me referi, e Augusto de Campos reuniu uma série de traduções suas num volume chamado Poesia da Recusa, e lá ele reuniu alguns outros poemas do Osip Mandelstam, dentre outros poetas. Mas um livro ainda específico do Osip Mandelstam, por enquanto, nós não temos. Esperamos ter, né, com você. Como é que tá isso? Eu estou trabalhando nisso, eu já devo ter em torno de mais de uma dezena de poemas. É necessário, como é que se diz, revisar algumas coisas, trabalhar noutras. Eu espero que até o ano que vem eu consiga ter um volume razoável para apresentar uma editora e pleitear uma publicação. De onde surgiu essa ideia, Cheto? A gente fica curioso às vezes, né? A gente
teve aqui no outro programa, você contou muito de sua história, que é uma coisa que me marcou muito, acho que marcou quem viu, a sua história na Paraíba, de Campina Grande, tudo isso. De onde surgiu essa ideia, esse amor pela literatura russa e a saída para a Rússia? Como é que foi esse processo entre... que eu imagino que tenha alguma coisa pretérita sua, alguma atração sua na literatura russa que te levou a essa jornada, né? Como é que surgiu isso e há quanto tempo você está na Rússia também, né? Em fevereiro vão completar 5 anos já, meia década, o tempo passa muito rápido. Na verdade, assim, tudo teve início pelo meu interesse pela história do Brasil. Há um capítulo da história do Brasil que me interessou muito, que é justamente a mitologia que vive em torno da ditadura militar. É um assunto que eu pesquisei bastante, li muito, só que eu tinha uma curiosidade em relação a qual foi a influência que a União Soviética teve neste período que se circunscreve entre 1964 até 1985. Na época em que o mundo ele era dividido em 2 blocos, em que União Soviética e Estados Unidos dividiam palmo a palmo a influência pelo mundo, me parecia muito estranho que o bloco socialista tenha dado de ombros e tenha deixado de lado um país nas dimensões do Brasil. Então, eu me dei conta de que se eu quisesse saber sobre esse assunto, eu teria que aprender russo, porque provavelmente as pessoas que conheciam o idioma não tinham interesse em pesquisar isso. Então, eu não queria estar dependendo de mais ninguém. E, por exemplo, quando você fala inglês, se lê inglês, por mais que haja muito mais material em relação a quem se interessa por a história russa, a literatura russa, ainda assim é algo muito limitado. O poder falar russo, para mim, me possibilitou a independência de eu poder checar as fontes primárias daquilo que eu quiser. Então, eu tenho hoje capacidade de poder só ter a disposição de tempo para poder pesquisar, mas o que eu quiser pesquisar eu posso, porque eu tenho capacidade de ler no idioma, de falar, então é algo que me possibilitou a fazer isso. Só que quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 2017, com economias que eu havia guardado e de um prêmio que eu tinha conseguido nacional, prêmio de dramaturgia, e com ainda economias amealhadas com a venda de um apartamento. E quando eu cheguei aqui, eu fiz cursos pagos. Existe um Instituto Pushkin, que é um instituto de excelência no ensino de russo para estrangeiros. Eu fiz o curso pago durante 1 ano e meio. Só que é realmente muito complicado quando você não tem uma outra fonte de renda e acaba gastando as suas economias. Eu descobri que havia uma bolsa para estudar mestrado. Eu tinha algeriza academia por conta da minha experiência no Brasil. As minhas experiências não foram boas e eu não queria, digamos assim, limitar o meu interesse dentro do formato acadêmico ao qual eu estava acostumado, né? Só que aqui é completamente distinto isso, para minha surpresa. Primeiro, o ingresso para participar do concurso. Uma plataforma simples, você envia uma carta de recomendação, levanta a documentação, e muito simples para poder fazer a participação. Não tem que escrever anteprojeto, não tem que estar atento a nada do métier burocrático da academia. Isso me ajudou. Eu imaginava, bom, eu vou ficar estudando porque o meu objetivo basicamente é aprender a língua. Mas, na verdade, eu fui adiante. Isso tem consumido muito meu tempo, de modo que eu não tive ainda a oportunidade
de me dedicar ao tema originário que me fez vir para cá, que é justamente ler qual foi a influência da Internacional Socialista no Brasil, como é que foi a relação através do treinamento em Cuba, porque nada acontecia nos países satélites sem que houvesse a anuência ou conhecimento de Moscou, do Kremlin, estavam sabendo de tudo. E já tem comprovações de que muitos dos grupos guerrilheiros foram formados em Cuba, inclusive antes de 64. A documentação farta em relação a isso. O meu interesse é de poder entender e tentar localizar dissolver mais lacunas que existem nesse capítulo histórico do Brasil. É um assunto que eu pretendo trabalhar mais adiante. Então, isso ainda vai virar um livro, né? Essa questão de um livro do sentido histórico, né? Dessa participação desse período de 64 a 85, as interações entre a política brasileira e Moscou, né? Eu lembro, fui militante do PCB, eu lembro que a gente recebia, peguei ainda essa fase, 1982, 83, por aí. 83 eu comecei realmente, você até cogitava na época, tinha o Instituto, a Universidade Patrício Lumumba, de Amizade entre os Povos, eles recebiam estudantes do mundo inteiro, que eram militantes do socialismo, da proposta socialista alinhada com a União Soviética. Claro, a gente no Brasil tinha outras linhas, né, que não estavam alinhadas, é o caso do PCdoB e tal, que era contra o revisionismo e tal, toda essa questão. Você, claro, acompanhou isso. Mas a gente recebia material de Moscou mesmo, tinha essa coisa, o ouro de Moscou de certa forma existia, né? Mas quando é que você tá nos planos fazer um livro documentário sobre isso, quer dizer, recorrendo às fontes primárias? Você já recolheu alguma coisa? Como é que tá isso? Eu recolhi pouca coisa, basicamente eu não sei o que me espera, eu não sei se houve influência, eu não sei se houve desinteresse. Eu praticamente, como um jornalista deve ir a campo para apurar a matéria, eu não sei o que me espera. Eu não vou atrás de os fatos se curvarem a minha versão da história preliminar. Eu não tenho ideia do que eu possa encontrar. É possível que, basicamente, como algumas pessoas já me falaram, que o interesse da União Soviética se voltou mais para a África, e eu tenho dificuldade em acreditar nisso. Eu acho que talvez... Também tenho dificuldade em acreditar nisso, porque não faz muito sentido, né? O que Mengistu acrescentou à União Soviética em termos estratégicos na Etiópia, por exemplo? Eu acho que eles fizeram um jogo que fosse, basicamente, o que aconteceu no Brasil depois do Congresso do Partido Comunista, quando Nikita Khrushchev revelou os crimes de Stalin, praticamente em toda a América Latina houve dissensões. Ou seja, o que aconteceu no Brasil, aconteceu na Argentina, aconteceu no Chile, facções se tornaram independentes, e na verdade me parece que era um grande teatro. Era como se o Partido Comunista atuasse em duas frentes. Uma frente que queria dialogar com os ditadores, basicamente na linha do anti-imperialismo, e o discurso oficial era de negar o fomento revolucionário, para que eles pudessem estabelecer uma conversa nesse prisma anti-imperialista, ou seja, é como se fosse assim, eles se dividissem em dois pontos. O primeiro ponto era esse, de poder ter um diálogo com os chefes de Estado da América Latina, partindo da versão oficial de Moscou. E, por outro lado, eles incentivavam a militância, a juventude, através das ações revolucionárias. Na verdade, eles estavam trabalhando nos dois caminhos ao mesmo tempo, não havia dissensão, coisa nenhuma. Porque, veja só, quando Cuba vai receber os contingentes de revolucionários para eles serem formados, Cuba não tem autonomia nenhuma. Não dá para imaginar Cuba fazendo algo às costas do regime soviético. Só que para que a documentação que eu tenho ainda é muito precária, eu não fiz a pesquisa ainda,
O que eu tenho são leituras dos documentos já disponíveis na literatura nacional. Eu estou citando Gaspari, documentos que ele amealhou. Tudo que eu estou falando aqui é com base no que eu li na trilogia. Aliás, agora o último livro saiu dele, o quarto, esse livro não li ainda, mas os livros anteriores, no material que ele conseguiu levantar, e na pouca coisa que estava em inglês. Por exemplo, existia aqui um militante que lutou contra o regime soviético, Vladimir Bukovsky, parecido com o nome do escritor. E ele, o escritor Charles Bukowski, e ele foi testemunha num processo contra o Partido Comunista que houve na época de Yeltsin. Então ele amealhou muita documentação e ele disponibilizou esse material no site dele, da fundação que ele criou, e esse material está publicado em inglês. Eu consegui localizar documentações em que se via pagamentos para ações da União da Juventude Socialista nos anos 80, pagamento para cartas do Prestes para envio de militante para receber treinamento. Então, o que eu estou citando ainda com base num material muito precário, muito pequeno do que eu li. Dia desses, quando eu estava fazendo porque assim, o sistema de ensino aqui é muito rigoroso. Eu não tenho tempo para fazer quase nada. Nada, só estudar. Vão ser mais 3 anos que eu não vou ter tempo para coisa nenhuma. Depois dos 3 anos é que eu vou poder ter autonomia para poder trabalhar e me aprofundar como jornalista nos temas que me interessam. Tive na biblioteca de Lenin aqui, a maior biblioteca, e localizei um livro que saiu há pouco tempo, 2, 3 anos, sobre a Internacional Comunista. Mesmo sem o tempo disponível, eu peguei o livro para folhear. Quando eu folhei o livro, uma das fotografias era do Mário Pedrosa, importante figura do trotskismo mundial. Ele tinha uma fotografia imensa lá. Eu não pude ler o livro. Mas eu espero poder me dedicar a esse assunto e estudar, que eu acho que vou encontrar alguma história interessante aí. No caso do mundo lusófono, com consequências diretas, né? Agostinho Neto, que é até um poeta, né? Você que é da área de poesia, Agostinho Neto ele vai ter uma relação de chefe de Estado, e chefe de Estado satélite, digamos assim, de todas as, passando por Cuba também, né? Mas que as coisas vinham, e dentro de uma estratégia para Angola, que era uma luta, né? Porque tinha a UNITA, e a UNITA representava os interesses do outro lado, digamos assim, da Guerra Fria. Né? E não nos esqueçamos de um pequeno detalhe que às vezes passa desapercebido. A União Soviética teve as relações diplomáticas rompidas na época do Eurico Dutra, e foram restabelecidas essas relações comerciais com o JK e diplomáticas com o Jango. Os militares não romperam relações diplomáticas com os soviéticos. Eles romperam com Cuba. Mas durante todo esse período militar, do ciclo dos ditadores, 64 a 85, as relações entre União Soviética e o Brasil, elas estavam mantidas. Elas não foram rompidas. Aí também tem uma confusão que na época foi muito discutido, acho, se a memória não me falha, de que, na verdade, o Estado soviético, a partir de Khrushchev, não era mais um Estado completamente voltado à revolução, não tinha mais essa expectativa do socialismo no mundo inteiro, ou então se dizia isso de Stalin também, e aí diz, não, agora temos, né? Então essa dúvida deve ter passado pela cabeça dos militares. Nós estamos lidando com um Estado que quer prosperar enquanto Estado, que quer estar dentro da sua zona de influência, que quer ser uma potência internacional,
ou nós estamos lidando com um grupo revolucionário que detém um Estado, detém o poder de um Estado, mas que é revolucionário na sua essência e quer fazer a revolução para o mundo todo. Então, essa é uma dúvida que eu acho que permanece em grande parte, e realmente essa oportunidade de você ter acesso a essas fontes vai nos ajudar muito nessa questão. A impressão que eu tenho é que ele estava atuando nas duas fontes. Por um lado, aparecer mais palatável num discurso de nações subdesenvolvidas contra nações desenvolvidas, na linha impetrada por Stalin de luta anti-imperialista. Esse discurso vem com Stalin, e ele basicamente esvazia as ações de fomento revolucionárias perpetradas pela Internacional sob a égide de Trotsky, ou seja, ele desmonta o aparelho da Internacional, mas, veja só, Cuba continua sendo uma incubadora, continua sendo base de treinamento para os revolucionários de toda a América Latina. E como é que era a rota para se chegar em Cuba? Eles passavam na Tchecoslováquia antes. Me parece que é ingenuamente, aliás, é impossível que toda essa rota, todo esse trabalho não fosse feito com a anuência da própria União Soviética. Então, o que se fazia era como se fosse um teatro em que a União Soviética pretendia parecer mais branda para os chefes de Estado, para os militares, dizendo que a nossa luta tem que ser uma luta de fomentar o nacionalismo. Tanto é que houve relações diretas entre os militares na Argentina e os militares brasileiros com a União Soviética. Tanto é que eles, até hoje, se você for conversar com as pessoas mais ortodoxas do Partido Comunista, eles vão defender posições nacionalistas dos militares. Não é à toa, é um discurso que está alinhado com essa estratégia implementada por Stalin, mantida nos anos subsequentes. Ou seja, me parece que no primeiro plano, aquele truque de prestidigitação, né? Aqui com essa mão eu vou fazendo os acenos para os líderes a dizer que a União Soviética não vai fomentar ações de caráter terrorista, revolucionário, e por outro lado, ela vai fomentando indiretamente. Ou seja, de um lado ou de outro, eles vão fazendo o trabalho deles. Eles vão captando a influência. E foi muito mais inteligente assim do que, digamos assim, se colocar logo como um agente de desestabilização das nações autônomas, como era feito antes. O que eram os partidos comunistas? Os partidos comunistas, eles para serem admitidos, eles eram filiais do Partido Comunista Russo. Então, o Partido Comunista Brasileiro era da secção brasileira do Partido Comunista Russo. Tanto é que há um episódio interessantíssimo. O primeiro delegado do Partido Comunista Brasileiro que vem participar aqui em Moscou do Congresso, Antônio Canella, era um cara que era gráfico. Ele vinha do anarquismo. Então ele chega aqui e vai participar dos debates, ele acha que pode participar, ele acha que os debates realmente são feitos com o objetivo de se discutir. Na verdade, não. Os delegados vêm para chancelar o que os figurões do partido já tinham resolvido. Então ele aparteia Trotsky, e ele tem uma postura de ele imaginar que está num ambiente democrático. E há um livro, inclusive uma biografia que foi feita sobre ele, eu me esqueci a autora agora. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu tenho esse livro no meu eu comprei esse livro no Kindle, eu li essa biografia muito boa. Então esse cara, ele, por conta das suas posições, o Partido Comunista não é admitido
de imediato como integrante pela Internacional, pela postura independente do seu. Mas não fizeram nada com ele porque ele era brasileiro, né? Não mandaram ele para um campo, nada disso. Naquele tempo, isso era bem no início. Isso, deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele. Antônio Canela, eu acho. Não estou localizando, não, mas tudo bem, sem problema. Depois eu localizo. O que ocorre assim, e quando ele volta, a reputação dele é destruída. Porque os comunistas brasileiros vão estar pleiteando o ingresso. Havia 21 teses as quais eles tinham que abraçar para poder serem admitidos. Então, esse aparelho, digamos assim, de todo Partido Comunista fora da Rússia era um agente de desestabilização dos governos locais. Todos eles. Essa ação perpetrada no primeiro plano, ela vai ser desmobilizada com Stalin. Só que aí, como é que eles vão fazer? Não é que eles, me parece, né? Não tenho como afirmar isso. Eles vão agir nas sombras. O fomento à formação revolucionária vai se dar não de modo direto, não de modo ostensivo, mas de modo subrepetício nas sombras por Cuba e por outros satélites. Antes disso já tinha, acho que os soviéticos devem ter aprendido com os russos, né? Devem ter aprendido algo com todo aquele processo da Guerra Civil Espanhola, do governo republicano na Espanha, que era o primeiro caso de fala hispânica que eles se depararam numa situação real, né? E aí tinha coisas engraçadíssimas, né? Como o POUM, que se dizia trotskista, mas Trotsky estava vivo ainda e não reconhecia. Disse, não, isso aqui, não me sinto representado. E eles tinham essa coisa que você falava da ingenuidade. O POUM era marcado pela ingenuidade, né? Era uma visão trotskista ingênua. Como a gente vai ter aqui também, né? O trotskismo no Brasil, a Libelu tinha elementos de ingenuidade. Que depois a Libelu vai ser um grande projeto de poder no Brasil, interessantíssimo isso, né? Acho que você tem material aí para explorar muita coisa. Mas o que eu acho engraçado, Aurélia, é que lendo as atas dos congressos, me parece que eu estou assistindo as reuniões do DCE, ou seja, a retórica e os discursos, os xingamentos, as acusações, não mudou nada. Já passaram 100 anos já da Revolução, e a retórica se mantém a mesma, a retórica velha, a retórica antiga. As próprias acusações que se faziam uns aos outros, elas foram copiadas. De modo que, quando eu me interessei para estudar russo, é porque eu queria saber o que é que fez a cabeça dos revolucionários brasileiros. E a mãe de todas as revoluções foi a Revolução Russa mesmo. Então... sem dúvida, é uma referência, né? Quer dizer... Toda essa militância acreditava que estava dando passos à frente, que estava mudando a humanidade. Isso está claro em todos os países que participaram por isso, na Europa Ocidental, na Espanha, em toda a América Latina. Essa ideia de que eu estou participando de algo de vanguarda. Estou passando de um momento especial da história. Nós gostamos de ter essa ilusão, essa coisa do fundo agonístico de nos sabermos mortais. Então isso nos salva um pouco, nos protege dessa incômoda sensação, achar que a gente está dando um passo fundamental, que a humanidade será radicalmente diferente depois que nós conquistarmos os objetivos da Revolução. Isso pode se dar de uma forma ingênua, pode se dar de uma forma... mais sistemática e principalmente quando você tinha, eu lembro dessa experiência assim, essa sensação que eu acho que tinha muito conservador dentro, que depois vai ser conservador, não fui o único caso, dentro do PCB, porque a ideia de que nós participávamos de uma corrente que tinha amparada por um Estado grande, um Estado mas já na época 200 milhões de habitantes, porque incluía a Ucrânia, incluía todos esses países que saíram, um Estado forte, reconhecido como uma segunda potência mundial, era muito confortável, né? Poxa, não, então você está numa posição tranquila, você está mudando o mundo, você continua com essa ideia de que está mudando o mundo,
Mas a partir de um lugar seguro, a partir de um patamar. Não é uma coisa assim, vou. E aí tinha, do outro lado, a visão ingênua, né? Que você vê que colocou do começo do anarquismo de imigrantes italianos aqui no Brasil, né? Foi muito marcado entre os imigrantes italianos. Tanto é que isso deu até. Eu reflito nisso, História Brasil Vira-Lata, a simpatia que os autores de esquerda vão ter pela migração italiana no Brasil, tem muito disso. Eles trouxeram essa coisa de mudar o mundo, eles trouxeram para nós. Eles nos legaram isso, então são os caras legais. Mas a perspectiva realmente ingênua, que não me parece que fosse a perspectiva de Prestes, por exemplo. Prestes não me parece um personagem ingênuo da história brasileira. Não sei se você chegou também a pesquisar sobre ele especificamente. Prestes é uma figura muito interessante, muito... ele tem a capacidade de estar errado sempre, de não conseguir fazer a leitura, digamos assim, do que está um palmo dele. Ele é uma pessoa que não conseguiu entender 30, imaginava que seria mais não teria as transformações que teve. Ele recusou a liderança que lhe foi dada por Getúlio. E há uma coisa muito interessante do ingresso de Prestes no Partido Comunista, porque foi a revelia do Partido Nacional. A célula do Partido Comunista Brasileiro não queria, era contra. Então, ele começa a ter contato com o Partido Comunista na Argentina, através de elementos que estavam por lá, vai para Moscou, nos anos 30, e ficava numa situação muito difícil, porque o partido ele não conseguia se filiar no Partido Comunista Russo, porque ele não era filiado no Partido Brasileiro, e o Partido Brasileiro não queria aceitá-lo. De modo que, atento à nossa tradição autoritária, ele foi incluído como membro do Partido Comunista por uma ordem de cima para baixo, vinda de Moscou. Eles determinaram, a pessoa representante da América Latina o fez. E talvez o Brasil seja o país da América Latina em que mais militares estiveram em posições de destaque na própria esquerda. Você vai encontrar várias figuras egressas do Exército atuando depois de forma muito decisiva no comando do Partido Comunista e depois de outras agremiações de esquerda. Havia uma célula do Partido Comunista atuando no Exército, de longa tradição, inclusive com publicação e tal. Me parece que Prestes é uma figura muito... ele amoldou os elementos de formação dele ao que ele veio aprender depois. Mas ele nunca deixou de ser um militar positivista. O que me parece é essa ideia. Aquele senso moralista, hierárquico. E essa ideia de que nós podemos salvar o mundo, porque isso é comum ao positivismo e ao socialismo na versão marxista-leninista, né? Essa ideia de que você pode ser uma vanguarda transformadora, isso está muito presente. E eu não tenho dúvida, desde a proclamação da República, que há um confronto subjacente, não declarado, e permeado por muitos acordos, entre esse pessoal vanguardista do positivismo, mas também do socialismo, quer dizer, eles vão se encontrar dentro do Exército como uma força que se opõe às forças mais conservadoras, mais oligarcas da história brasileira. Não sei se você também tem essa visão. O Prestes, e tem uma coisa importante nele, Aurélio, é o sentido de hierarquia que ele absorve do Exército, que me parece algumas vezes, se for para ter uma visão mais negativa deles, beira o capachismo, quando ele demonstra total subserviência às orientações que lhe são encaminhadas de cima para baixo. Ele
viveu aqui. Eu tive a oportunidade de ir na casa em que ele morou. Ele recebeu um apartamento muito bem situado na Tverskaya, e esse apartamento, inclusive, até hoje é ocupado por familiares dele que herdaram. De modo que eu fiz um vídeo no meu canal, o meu canal que eu acabei não levando muito adiante, que é sobre Prestes em Moscou. Então eu fiz um levantamento, localizei alguns filmes dele recebendo aquele ditador romeno. Nicolau Ceausescu. Exatamente. Então ele foi convocado para recepção a ele, mas na verdade depois da intentona ele caiu no prestígio sob os olhos da direção do partido, e as pessoas começaram a perceber que ele não tinha muita visão de conjunto de realidade. E ele vai ter dois exílios aqui. Nos anos 30, quando ele vem para se formar e basicamente se preparar para fazer a intentona, né? E em seguida ele é enviado, eu acho que já depois do golpe, e ele passa mais ou menos... Na verdade, no filme do... Acho que o filme é do Silvio Tendler, né, o velho. Não me lembro quem é o diretor desse filme. E ele vai falar que ele é enviado para Moscou por conta das divergências estabelecidas no âmbito do Partido Comunista no Brasil. E que ele acaba sendo isolado e enviado para Moscou. E ele vai falar isso depois, porque quando o filme é feito, ele já tem rompido com o partido. Ele externa que ele estava numa posição isolada. Mas, apesar de tudo, é uma figura que eu acho muito fascinante, sob todos os aspectos. Pelo que ele viveu, inclusive, digamos assim, é uma figura admirável. Por mais que eu não concorde, por mais que seja uma pessoa com a qual eu não tenha, identificável uma fibra nele, sabe? Aquela cepa dos velhos homens, das pessoas que têm integridade naquilo que acreditam, embora, a meu ver, com uma visão completamente distinta e distorcida e equivocada da realidade. Mas é uma pessoa de fibra, uma pessoa com integridade. Eu acho que isso é próprio da gente que gosta de literatura, né? Você, claro, tem uma dedicação maior à literatura, de você ter essa visão, na visão histórica, você poder lamentar os equívocos de alguém, mas ao mesmo tempo admirar todo o processo que levou até aqueles equívocos. Então você falava no Estadão, e isso me chamou a atenção, voltando para o Mandelstam, né, de que ele não precisava ter feito aquilo, né? Há um certo lamentar, para que fazer isso, né? Tipo assim, você estava numa posição confortável dentro, eu queria que você situasse isso, né? Quer dizer, ele não estava numa posição de confronto, ele não estava numa posição de ser objeto de um expurgo, de uma pena, de alguma coisa assim, quer dizer, ele não estava vivendo mal sob o governo de Stalin, ou estava, quer dizer, o que o afetava pessoalmente e por que ele, quer dizer, o que o leva a tomar essa atitude? Há um fato que o prejudica de Estado? Não há um fato que o prejudica individualmente. Acontece que ele vai para a Crimeia, e na Crimeia ele testemunha a fome dos camponeses vítimas da coletivização. Ele vê pessoas famintas, vítimas da política implantada pela coletivização. E ele não se conforma com aquilo. O Evgeny Evtushenko falou uma coisa muito importante. Ele diz assim: na Rússia, um poeta não é só um poeta. E qual é o sentido de poeta aqui na Rússia? É um sentido dado por Pushkin, o patriarca da língua russa, o patriarca da literatura. Ele tem um poema chamado O Profeta. O poeta é um profeta que vai ao deserto, ouve a voz de Deus, e ele tem que falar
O poeta tem que fazer ouvir a voz de Deus que ele recebeu no deserto. Mesmo que isso incomode o poder. E há uma grande tradição de confrontação entre o poeta e o czar. Isso sempre ocorreu. O próprio Pushkin foi banido, foi exilado, sofreu com as ações. E praticamente todos os grandes escritores russos tiveram problemas com o poder, porque aqui a literatura desempenha um poder muito forte. Desde quando? Desde sempre. Eu estava estudando aqui sobre o epos, ou seja, a formulação épica do povo eslavo, e existem os eslavos do norte e os eslavos do sul. Os eslavos do norte, Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, que são, na verdade, uma nação só, um povo só. E os eslavos do sul, acho que Bulgária, República Tcheca, alguma coisa assim. Sérvia, isso, exato. O que é que diferencia um epos do outro? Porque o epos dos eslavos do norte havia uma preocupação da beleza com o narrar. Ou seja, desde a formação do povo eslavo do norte, ou seja, dos russos, já havia uma preocupação com a literatura. Literatura, na Idade Média aqui, os escritores se consideravam, na verdade, eles nem assinavam, muitos deles, as obras, porque eles se consideravam instrumentos de Deus. Eles eram instrumentos utilizados por Deus para propagar a sua palavra. Então, o poeta é uma figura muito importante. Quando o Mandelstam vê a fome, o chamado da tradição de que não podemos nos calar toca nele. Ele não consegue mais ficar calmo com o que ele viu. Ele não consegue se calar. A Nadia Diaklova, a mulher dele, fala que ele havia recebido um apartamento comunal do governo e ele não se sentia bem com aquilo. Eu recebi um apartamento e tem gente passando fome, tem gente na miséria. Então ele não estava sendo pessoalmente maltratado, não era a pessoa, quer dizer, ele não estava passando fome ele não estava desabrigado. Não foi nenhuma ação direta com ele. Ele não estava vivendo bem, porque praticamente ninguém estava vivendo bem naquela época. Acho que pouca gente estava vivendo bem naquela época. Só os altos dirigentes, evidentemente. Mas essa não foi a razão. Ele não tinha casa, mas era uma pessoa que trabalhava na estrutura, né, do aparato. Né? Ele era uma pessoa que trabalhava como tradutor, ele acabou fazendo traduções, ele era uma pessoa, funcionário. E não teve nenhum prejuízo pessoal direto. O que o transtornou foi ver pessoas famintas. Então ele escreve um poema sobre isso, inclusive eu traduzi esse poema. Ele fala sobre a Crimeia, que é tímida, sem pão, a primavera fria. Então ele vai descrevendo o que ele observa, né? E é basicamente esse o momento em que há a ruptura dele. Pessoalmente, não era uma pessoa, digamos assim, contra o regime. Por quê? Ele, na época em que as pessoas imigraram, ele não imigrou, ele ficou. Várias pessoas foram embora. Inclusive o editor do jornal que publicou ele, o Apollon, se mandou. Parte significativa da inteligência russa foi mandada embora. Tem uma frase do Trotsky, desse período, que é a seguinte, porque assim, houve muitas perseguições, nos diversos ramos, na biologia, nada era não político, tudo tinha que sofrer com a ingerência ideológica da nova ordem. Então, pessoas que trabalhavam com matemática, que trabalhavam com filosofia, não tinham espaço para viver mais, então foram embora. Inclusive, o navio, os cérebros fugiram para a Europa, né, a grande perda que aconteceu, e Trotsky disse uma coisa que era o seguinte:
nós não temos razão para fuzilá-los, mas não temos paciência para tolerá-los. Eles foram embora. Né? Passou-se um tempo, já sobre Stalin, não era necessário mais razões para se fuzilar. Na época de Trotsky ainda... Não tinha mais a opção do exílio, né? O exílio não era mais uma opção. Quer dizer, ou você era fuzilado ou ficava conivente com o regime. Eu não saberia te dizer exatamente, sabe? Porque no livro do Boris Schneiderman, Os Escombros do Mito, ele conta a relação dele, a relação de Bulgakov, autor do romance O Mestre e a Margarida, e Stalin. Ele estava sendo cerceado no trabalho, não tinha seus textos de teatro montados, não eram publicados, então ele pediu autorização para viajar, para ir embora. E o próprio Stalin liga para ele. E a conversa é: você já está cansado de nós e tal, e ele acaba não imigrando. Aí eu não saberia te dizer até que ponto haveria as proibições de imigração. Aos judeus sempre foi facultado imigrar, por exemplo. Muita gente casava com havia certos artifícios para ir embora. Algumas pessoas realmente foram, né? Eu não saberia dizer qual era o controle disso. Eu prefiro não opinar. Parece, à primeira vista, né? Achei que isso foi progressivo com o tempo. Com o tempo foi se tornando mais difícil, até porque era uma posição mais minoritária. Já tinha assentado, né? Quem admitiria viver com o regime e quem não se conformava. Mas na arte, né, aí, tá, você falou da biologia, da matemática, mas tem o campo da arte. O campo da arte, não só os poetas, você vai falar de antologia de poetas que é promovida pela própria União Soviética, então ela promovia quem ela achava interessante, ou que fosse antes da Revolução e fosse visto como alguém simpático, né, do passado, ou fosse depois da Revolução alguém definitivamente alinhado, ou pelo menos que não tivesse nada contra, né? E talvez o Mandelstam pudesse estar nessa relação se ele tivesse colaborado, digamos, com o regime, se ele tivesse continuado sem essas contestações, sem esses poemas, ele poderia ter continuado. Como Shostakovich, né, na música, né? Shostakovich eu acho que talvez seja um exemplo de genialidade, eu acho que a gente já debateu sobre ele muitas vezes até com o Jerônimo Teixeira e tudo, de como foi, quer dizer, na verdade tudo indica que ele não concordava, que ele achava tudo aquilo uma loucura, que achava tudo aquilo muito isolante até para ele, né, que poderia estar participando mais da sua área numa Europa que fosse livre, numa Europa que tivesse fronteiras abertas, que não tivesse essa disputa, mas ao mesmo tempo nunca contrariou e acabou tendo benefícios, né? A gente sabe que o Shostakovich não vivia mal em termos de vida pessoal, de conforto material. Para a época ele não estava numa posição entre tudo que o dirigente tinha e o mais simples lá não tinha, ele estava numa posição intermediária mais próxima do dirigente do que do despossuído, né? Então, quer dizer, como é que isso é uma coisa muito interessante, como é que a União Soviética lidou com essas pessoas que puderam ser toleradas, né? Esses aqui, Trotsky, esses aqui não podemos tolerar. Mas com Stalin e depois também, principalmente depois, né, com Khrushchev e os outros, existiam aqueles que podiam ser tolerados, né? E como é que o regime usava isso também? Nós temos aqui nossos poetas, nós temos nossos compositores, a arte não foi banida do mundo, né? Até porque eles tinham que dialogar, aqui no Brasil eles tinham que dialogar com pessoas que eram artistas, que eram poetas, que eram escritores, né? Muitos, né? Era um charme estar alinhado com Moscou. E engraçado, uma das interpretações que se dá ao fato de Mandelstam ter sido fuzilado imediatamente, em 1934, foi que semanas depois da prisão dele aconteceria o encontro internacional de escritores. E ele já era uma figura que não poderia ser ignorada se ele fosse assassinado, se ele fosse fuzilado. Então, se fuzilasse Mandelstam,
A pergunta que surgia era por quê? Por causa de um poema. Qual poema? Então, a hipótese de que o que o salvou foi justamente essa coincidência de, inclusive, se interpreta que Stalin quis posar de magnânimo junto com as pessoas da área, com os intelectuais, porque quando ele é comunicado por Bukharin da prisão de Mandelstam, ele é o único documento escrito que tem em relação a isso. Ele pergunta no verso da carta: quem deu ordem para prender Mandelstam? Porque todas as prisões de escritores tinham que passar por ele. Ele que tinha que dar o aval para a prisão. Então ele pergunta quem foi que deu a autorização. E ele usa uma expressão que é bezabrase. Bezabrase é como se fosse uma coisa horrível, feia. Ele escreve bezabrase. Então ele vai ligar para o Pasternak. Pasternak, Prêmio Nobel de Literatura, acho que em 1958 ou 59, com o romance Doutor Zhivago, mas ele é muito mais conhecido aqui como poeta do que propriamente como romancista. Infelizmente, a poesia dele não é traduzida ainda no Brasil, salvo a referencial nova, a antologia da nova poesia russa feita pelos irmãos Campos e por Boris Schneider, mas ele merece um trabalho de tradução específico, também um outro grande poeta, o Boris Schneider. Então o Boris Pasternak. O Stalin liga para o Pasternak e começa a perguntar: e Mandelstam? O que é que está se dizendo sobre a prisão dele nos círculos literários? O Mandelstam, ele é seu amigo ou ele não é seu amigo? Se ele é seu amigo, por que você não me procurou para reivindicar por ele? Se fosse um amigo meu, eu ficaria subindo pelas paredes. Então, um jogo psicológico terrível, em que alguém que pode esmagar outra pessoa está fazendo esse tipo de pergunta, né? Orlando Figes, escreveu sobre a Natasha's Dance, em inglês, né? Que é a história da cultura russa. Então ele fala lá sobre as alternâncias do congelamento e do degelo, uma metáfora natural dos ciclos das estações aqui, e isso também reflete na política. Em geral, um czar muito rigoroso é sucedido por um czar mais brando, geralmente acontece isso. Nos chefes de Estado, nos secretários gerais do Partido Comunista, também houve parecido como após Stalin, era necessário que houvesse um degelo, houvesse uma diminuição da repressão do regime. E o degelo começa com Beria. Beria, durante um determinado período, ele assume, antes de ser fuzilado, e ele já libera mais de 100 mil presos dos campos de concentração para dar demonstrações de que ele seria uma pessoa palatável, ou seja, não era uma ação que partia do secretário-geral, mas o tempo demandava esse tipo de comportamento. Então, Khrushchev chega já implementando essas medidas mais brandas. O próprio Mandelstam já começa a ser novamente citado, ou seja, ele morre em 1937, 38, Stalin morre em 53, 56 ele já é citado, ele começa a ser, ou seja, quase 20 anos depois, mas ainda não, assim, não é uma reabilitação completa, né? Não é uma reabilitação completa. Essa reabilitação completa vai acontecer em 1991, no último ano da União Soviética, quando se dá o centenário de nascimento do Mandelstam, e isso é comemorado na Rússia, com edições dos livros dele, isso já sob os auspícios da perestroika, né? Mas sempre houve problemas entre o poeta e o czar,
Porque o poeta é um instrumento que ouve a voz de Deus no deserto e que tem que passar essa palavra para o povo. E quando ele fala, o povo ouve, porque sabe que o poeta fala a verdade. E a verdade incomoda os poderosos, sempre. Então, em maior ou menor escala, Solzhenitsyn, você vai sempre encontrar um momento em que um escritor vai estar em rota de colisão com o Kremlin. O que não se aplica a todos, né? Quer dizer, houve os alinhados, não houve? Quer dizer, existe. Entre os alinhados havia bons poetas? Entre os poetas que ficaram de bem com Stalin, com Khrushchev, que nunca tiveram problemas com o regime. Existia uma boa poesia ou esse capachismo, digamos assim, se usar um termo, era coisa para menos dotados em termos artísticos? Eu acho que Stalin é uma figura muito complexa. Porque, veja só, há que se o Stalin na sua completude, né? O Stalin, que é o sujeito que lidera a reconstrução do país depois da guerra, é uma figura que é cara ao coração dos russos até hoje. Não é o Stalin do grande terror dos anos 30, que ele praticamente elimina a elite do partido bolchevique para não ter nenhum concorrente à sua sombra, e que implementa uma série de ações de assassinatos, de repressões a camponeses, em que se via inimigos do povo a toda esquina. A Segunda Guerra Mundial, que aqui tem a significação da Grande Guerra Patriótica, ela marcou, porque não há uma família que não tenha um morto. Não há uma família que não tenha um morto. Ninguém precisa falar para um russo, leia um livro de história, porque ele viveu isso em casa. Ele ouviu dos seus avós, ele ouviu dos seus pais. A quantidade de pessoas que morreram, que deram sua vida na Segunda Guerra é algo muito forte. E é nessas... Né, há um filme chamado Eu aos 20 anos. Eu aos 25 anos. Eu me esqueci o nome do diretor agora. Inclusive, o Tarkovsky faz uma ponta, na época que ele era estudante de cinema, ele faz uma ponta nesse filme. O diretor morreu há pouco tempo, há 2 anos. Esqueci o nome dele agora. É um filme sobre um rito de passagem de um jovem dessa geração cujos pais foram à guerra, e ele, num sonho, se encontra com seu pai. E o pai dele está num bunker, né, se preparando para ir para a guerra. Então ele começa a conversar com pai e filho. E o filho com todas as suas angústias, suas tristezas. Mas pai, eu preciso... Aí tem uma hora que o pai se levanta, porque os companheiros dele já estão indo para a guerra, e ele sabe que ele vai morrer. E ele fala assim, meu filho, quantos anos você tem? Aí ele fez, eu tenho 25. Ele fez, eu tenho 24. Essa é uma cena muito tocante, muito bonita, né? Então eles se abraçam e ele vai embora. Ou seja, o filho ficou mais velho do que o pai. Então, para se entender um pouco o que Stalin representa, simbolicamente, ele foi o pai de toda uma geração que perdeu a figura paterna. Ele simbolizava a figura masculina que não havia mais nos lares. Porque praticamente toda casa teve um homem que morreu. E ele consegue, com seu esforço de reconstrução do país, fazer com que um país que foi basicamente destroçado, que teve a guerra dentro do seu território, se restabelece, consegue mandar o homem ao cosmos, consegue se impor como a segunda grande potência do mundo, e isso mexe muito com o simbólico das pessoas. Então, Stalin não pode ser visto apenas sob o prisma político, ele tem que ser visto sob esse prisma psicológico também. Então, na verdade, e o russo é uma figura que ama muito o seu país, ama muito a sua pátria. Ele não vai... dificilmente você vai ver um russo falando mal do país dele. É uma vergonha.
que se fale mal da sua própria nação. O Vysotsky, grande bardo dos anos 70, fez excursão para França, e os repórteres em cima perguntando os problemas da União Soviética. Eles diziam, não temos problema nenhum, as questões a gente vai resolver, porque é vergonhoso para alguém falar mal da sua própria nação fora. É como se você falasse do seu pai para pessoas estranhas, falasse mal da sua família para pessoas que não são da sua casa, entende? Então, é sob esse prisma da complexidade que tem que se entender Stalin, a meu ver. Então, a própria Narmatov, que foi uma grande poeta, que escreveu Requiem, que teve o marido assassinado pelas forças bolcheviques, que teve um filho preso, que durante muitos anos ela ia para a prisão atrás de notícias do filho. Ela também escreveu poemas em louvor a Stalin. O próprio Mandelstam também escreveu poemas em louvor a Stalin. Então, é muito difícil ter um julgamento nesse sentido. As pessoas que foram alinhadas ao regime, veja, sempre vai haver Salieri. O Salieri vai ser sempre o músico da corte, né? Aquela frase que é dita no filme do Milos Forman, há um determinado momento em que o rei fala, ou a pessoa que está entre o rei e o músico diz o seguinte: você vai ser sempre o músico da corte. Sempre vai haver os músicos da corte, as pessoas que vão ocupar as diretorias, os cargos de ministro, mas se em algum momento houve um louvor a Stalin, foi nessa perspectiva de respeito ao seu próprio país, né? O próprio Mandelstam tem um poema em que ele tenta, ele faz uma ode a Stalin, um poema longo, e o Brodsky fala que esse poema, o Stalin deveria prender o Mandelstam não pelo epigrama, mas pela ode, porque na ode está demonstrada toda a monstruosidade dele. Só que é um poema encomiástico, né? Enfim, eu não saberia te responder diretamente isso. O que eu posso falar é que a literatura soviética ela é bem melhor do que eu imaginava que fosse antes de vir para cá. E mesmo escritores que têm uma visão, nossa visão, muito mais ligadas ao regime, eles têm uma qualidade literária muito grande. Eu vou citar como exemplo Gorky. Eu lembro numa das aulas que eu tive, em que era necessário ler textos e discutir com a professora, ela me passou um texto de Gorky. Eu li esse texto em inglês, em português e em russo. As traduções em inglês e português não deram conta da beleza que era o original. No conto original, eu meio que sentia a atmosfera através do ritmo, através da escolha das palavras, através da maneira como ele descreveu, uma beleza, uma força que eu nunca imaginei que Gorky podia ser um escritor tão de tamanha força, né? Enfim. Eu vou te deixar à vontade agora para você assim, caminhar uma conclusão, dizer o que você falou de vários planos, né? Das traduções de Mandelstam, que são importantes, que estão chamando a atenção. Parece que há uma atenção no Brasil. Não sei qual foi o feedback que você recebeu da entrevista com o Jerônimo Teixeira, da matéria no Estadão. Não sei qual foi o retorno que você teve disso, mas parece que tem algum interesse no Brasil por ele. E você tem os caminhos do doutorado aí, e essa questão que está lá no fundo, quer dizer que você não deixou morrer dessa cobertura, dessa pesquisa em fontes primárias sobre a relação entre o Brasil e a antiga União Soviética. Então, eu queria te deixar à vontade aí para falar sobre esses muitos planos futuros, essa coisa de ter tantas perspectivas e talvez não poder dar conta delas ao mesmo tempo, né? Não vou poder. Na verdade, por enquanto, trabalhar com tradução. Vou anunciar em primeira mão, me foi pedido um ensaio e traduções do poeta Valério Pereleste, foi um poeta que foi tema da minha dissertação de mestrado. Valério Pereleste, um poeta que veio ao Brasil em 1953,
e que morreu em 1992, ou seja, 39 anos vivendo no Brasil, amando o Brasil, escrevendo poemas sobre o Rio de Janeiro, sobre o país que o adotou. Então eu traduzi 3 poemas dele. É um poeta gay, inclusive, gay e conservador. É uma figura complexa demais, que ele não consegue ser... Eu conheço vários gays conservadores. Na verdade, assim, ele foi um dos pioneiros a falar abertamente sobre homoerotismo na sua poesia, com grande prejuízo, porque ele escrevia em russo, e a sociedade russa até hoje não tem a mesma, digamos assim, abertura que um brasileiro tenha, né? Então ele teve muita coragem nesse sentido quando ele saiu do armário e passou a escrever sobre isso. Eu escrevo um ensaio sobre o exilado no exílio. Ele chega no Brasil, cuja poesia está muito voltada para a vanguarda, para a experimentação e para a política, e ele é um cara que não se interessa por política e não se interessa por vanguarda. Então não consegue fazer amizade com o pessoal aqui. Aliás, aí ele não consegue. Então ele acaba vivenciando um exílio dentro do exílio. Eu escrevo sobre isso e vai sair esse ensaio e as minhas traduções num dossiê que vão fazer na Poesia Sempre, a revista da Biblioteca Nacional. Isso eu já mandei, deve sair em breve. Eu também estou escrevendo um artigo sobre um poeta de Ekaterimburgo chamado Boris Rige. Boris Rige, ele nasceu em 1974 e se matou em 2001. Ele foi o poeta que melhor escreveu sobre a perestroika, ou seja, a geração dele, considerada a geração perdida, a quem foi prometido um futuro radioso, e que, na verdade, esse futuro radioso foi convertido em caos, hiperinflação, violência, criminalidade. Então ele escreve sobre isso. Então um poema muito bonito dele, que ele fala sobre os colegas dele que fizeram curso técnico, que tiraram nota baixa, que estão trabalhando na fábrica, e que eles caíram como os primeiros soldados da perestroika. Então, e nesse poema ele fala sobre o álbum azul da escola, em que ele vê os colegas dele quando estavam vivos, e muitos deles morreram em função da onda de criminalidade que assolou a Rússia nos anos 90. Então, num dos poemas ele fala que tem vergonha por estar vivo, ele sente a culpa de ter sobrevivido aos amigos dele, as pessoas que ele amava, os meninos com quem ele brincou na infância. Boris Vige, que tem tudo para ser um dos grandes poetas aqui, está cada vez mais o nome dele sendo difundido pela Rússia, cada vez mais. Esse ano foi feito o rap aqui é um rap muito ligado com a poesia. Os rappers, eles respeitam muito e fazem muitas, não adaptações, eles pegam os poemas e colocam como música, né? Musicam os poemas. Um grande rapper esse ano musicou um poema do Boris Rige, e há um documentário que foi feito na Holanda sobre ele em 2009. Houve um anúncio esse ano de um filme de ficção que vai ser feito também, e um espetáculo de teatro cujo título é um poema que eu traduzi assim: Como tão bem a gente viveu mal. Então, eu estou trabalhando com esses poetas, o Osip Mandelstam e o Boris Rige e o Pereleste. São essas 3 figuras que eu tenho traduzido, e é com quem eu devo andar nesses próximos 3 anos, basicamente só com literatura. Depois é que eu vou poder voltar para a minha paixão, que é a história, que é esses temas com os quais, sobre os quais a gente conversou há pouco. Bom, seu lugar lá no canal Enciclopédia de História, que é análogo a esse canal aqui, tá reservadíssimo, né? Você tem preferência total, Axi. O que você quiser, não tem nem análise editorial. Você fica livre para o que você quiser, vai ser sempre bem-vindo. E aqui também, né? Quando a gente puder bater papo, é muito legal a gente botar a conversa em dia, quem acompanha essa belíssima trajetória sua.
Tá ok, obrigado, meu querido. Felicidade, muito bom conversar contigo, sempre uma alegria.